que chegou o tema escolher, né? Como tomar decisões. Interessante que esse teatro ele falou muito para a gente, falou muito para mim, para o meu coração. E hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. O tema de hoje é escolher, como tomar decisões. Provavelmente você já ficou em dúvida alguma decisão que você foi tomar, né? Talvez para vir para cá, desde quando você acordou hoje, que roupa que eu vou usar, o que eu vou comer, né? Você acorda, ou vai lá na cozinha, abre a geladeira, olha, não tem nada, fecha, não tem nada. Ou tem algumas coisas, aí você olha na despensa, o que eu vou fazer. A gente é bombardeado de escolhas, né? E hoje a gente vai ver sobre isso, a gente vai estudar um pouco aí sobre escolher. Antes vamos orar, vamos pedir para que Deus ele fale nos nossos corações. Senhor, nós te agradecemos, queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor é um Deus vivo, Senhor Deus. E como foi mostrado aqui nesse teatro, Pai, perdoa, Senhor Deus, quantas vezes nós tomamos o lugar no banco das decisões, Senhor Deus, quantas vezes nós queremos tomar a decisão nas nossas vidas e nos esquecemos do Senhor, Pai, nos esquecemos daquilo que o Senhor tem para nós. Por isso, Pai, te pedimos que o Senhor venha nos ensinar, Pai, a tomar as decisões corretas e que a maior decisão e a decisão mais importante das nossas vidas, que é estar entregando as nossas vidas a Jesus Cristo, Senhor Deus, que nenhum jovem saia daqui, Senhor Deus, sem antes tomar essa decisão no dia de hoje, Pai. E também, Senhor Deus, que possamos entender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Venha, Senhor Deus, nos ajudar. É difícil tomar decisões, Pai, mas venha nos ajudar, Senhor Deus, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Decisões. Como tomar decisões? O que é uma decisão? O que é uma escolha, afinal? Se a gente quer entender um pouco o que é uma escolha, e quando eu vi que esse tema era o tema escolha, decisão, eu comecei, e tem vários textos na Bíblia, vários lugares na Bíblia onde fala de homens e mulheres que fizeram decisões. A Bíblia é um livro que mostra para a gente decisões, basicamente. Algumas boas, algumas ruins, e as consequências daquilo que aconteceu. E quando a gente começa a olhar na Bíblia, desde lá do comecinho, hoje a gente vai ver alguns versículos bíblicos. Tá? A primeira parte desse estudo a gente vai ver um pouco sobre a decisão, o que é a decisão, a dinâmica de uma decisão. E depois a gente vê, enfim, como tomar as decisões. Primeiro, vamos ver lá um versículo que está lá em Gênesis. Acho que pode passar aí, Cauê. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17, é a primeira vez onde Deus ele coloca uma escolha para o homem fazer. Para o homem e para a mulher. Adão e Eva são criados, e veja lá o que acontece, lá em Gênesis 2, 16 e 17. E o Senhor Deus ordenou ao homem, de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Veja que nesses dois versículos apareceram um mundo de decisões aqui. Em primeiro lugar, uma decisão muito grande, onde Deus ele fala, olha, eu coloquei você no jardim, toda a árvore do jardim você pode comer livremente. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal você não pode comer. Então, em primeiro lugar, existe essa grande escolha que Deus ele colocou, sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus falou, não faça essa escolha. Não escolha comer o fruto dessa árvore. Mas, com relação a todas as outras árvores, você pode comer livremente. Deus não falou assim, olha, segunda-feira você vai comer laranja, na terça-feira você vai comer melancia, no café da manhã, abacate no almoço, no jantar você come uns morangos, na quarta-feira... Não, Deus ele não falou. O que Deus ele falou? Ele fala o quê? Toda árvore do jardim você pode comer o quê? Livremente. Escolha. Certo? É isso que muitas pessoas às vezes não entendem. Deus, e isso que a gente vai ver, a primeira coisa que a gente vê com relação à escolha, é que Deus, pode passar aí, Cauê, Deus ele nos deu o poder de escolher. Para mim e para você. Ele deu esse poder de escolha. Deus ele falou, olha, escolha, ele falou, olha, dessa árvore você não come dela. Das outras você escolhe, come,
Se Adão podia chegar lá e comer abacate, pera e maçã no almoço? Podia? Podia, né? Ele podia comer alface, brócolis e de sobremesa, sei lá, alguma outra fruta, laranja. Podia. Ele podia chegar à noite e comer 5 melancia antes de dormir? Podia. Você concorda comigo que, dependendo de algumas escolhas que ele fizessem, talvez ele ia ter ganhar um pouco mais de peso, ganhar um pouco menos de peso, ter um pouco mais de saúde, um pouco menos de saúde, mas seriam escolhas que ele iria fazer. Não necessariamente elas eram pecados, né? Porque o pecado realmente é se ele escolhesse a tomar a decisão daquela porta amarela, aquela porta que Deus falou, olha, não abre essa porta, essa daqui é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aqui você não toca, aqui você não come, né? O não tocar, Deus já não falou, ele falou, não coma dela. Então Deus ele colocou uma escolha clara. Então, meus irmãos, a primeira coisa que a gente precisa entender é que Deus ele deu para nós o poder de escolher. E uma das coisas que a gente vai ver é que sim, é difícil a gente dizer não para o pecado. É uma coisa que ela não é simples, tanto que somente através de Jesus Cristo a gente consegue isso. O ser humano, o homem natural, a Bíblia diz que o homem natural não consegue dizer não para o pecado. Por quê? Porque nós nascemos escravos do pecado. Mas, com o tempo, conforme a gente aceita Jesus, a gente recebe esse poder de dizer não para o pecado e viver uma vida em santidade diante de Deus. Mas o problema nem tanto é a relação da escolha do pecado, é o que a gente faz com todas as outras árvores da nossa vida. Com todo o resto. Normalmente, essas são as maiores dúvidas que a gente tem. A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. Mas, em primeiro lugar, a gente precisa entender isso, que Deus ele nos deu aí o poder da escolha. Vamos ver um outro versículo também, lá em Gálatas capítulo 6, versículo 7, que fala também a respeito da escolha, uma característica. Além de Deus ele nos dá o poder da escolha, existe um outro aspecto da escolha. Gálatas 6, 7 diz assim, não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Vamos repetir? Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Essa é a segunda grande característica da escolha. Eu posso escolher o que eu quiser. Eu posso escolher fazer o que eu quiser na minha vida. Até mesmo eu posso escolher o pecado. Mas a minha escolha ela tem uma consequência. Toda escolha que eu tiver, ela vai ter uma consequência. Qualquer coisa que eu escolher, ela vai ter uma consequência. E essa é a segunda grande coisa que a gente aprende aí com relação ao pecado. Pode passar aí, Cauê. A segunda coisa é que Deus ele nos deu a responsabilidade pelas nossas escolhas. Deus tanto nos deu o poder de escolher, mas ao mesmo tempo Ele nos dá a responsabilidade. Olha, você pode escolher o que você quiser, mas arque com a responsabilidade. Até o pecado, você pode escolher o pecado, mas tem um salário, que é a morte. Deus ele dá esse livre-arbítrio para o homem. E por isso que muitas pessoas ficam pensando, puxa vida, por que existe tanto mal no mundo? Por que Deus ele não faz nada? Você já parou para pensar nisso? Por que tem tanta fome, tanta guerra, tanta gente ruim no mundo? Por que Deus ele não sai de lá do céu e não faz nada? Justamente por isso, porque Deus ele deu para os homens, para a raça humana, aqui homens e mulheres, o poder de escolher. Deus ele não interfere na nossa escolha, mas existe uma responsabilidade atribuída a cada escolha que a gente venha tomar. Então, se a gente escolher algumas coisas na nossa vida, e você provavelmente aí na sua vida, você já descobriu que tem coisas que você faz que elas têm consequências. E essas consequências, elas aparecem. Então, isso nós precisamos entender também. A gente é livre para escolher o que a gente quiser. E principalmente aí na nossa adolescência, na nossa juventude, eu mesmo fui muito assim, agora eu já sei o que eu quero da minha vida. Eu chego lá, pai, mãe, o negócio é o seguinte, eu já sei o que eu quero. Eu quero essa carreira, eu quero fazer isso, eu quero sair de casa, até você vê que você não tem onde morar e você volta para a casa do pai. Mas você já sabe o que você quer da sua vida, você já sabe o que você quer, você tem seus ideais, você já começa a olhar para a política e já sabe quem que você acha que está certo, quem que você acha que está errado. Você olha para o cenário aí,
você já começa a ter opiniões formadas, e a gente é livre para a gente, afinal, graças a Deus, a gente vive num país que a gente é livre para a gente poder escolher aquilo que a gente quer. Mas essa escolha, ela traz uma responsabilidade, ela traz uma consequência, que aí a gente vai ter que arcar com ela. Da mesma maneira que a gente tem essa liberdade, a gente tem essa consequência também. E uma das coisas interessantes com relação à escolha, como eu falei, o grande problema das escolhas, e a gente viu isso um pouco aqui no teatro, nem tanto é aquela escolha que com relação ao pecado. Depois eu vou falar um pouquinho sobre essa escolha com relação ao pecado. Tá? Mas são os outros tipos de escolha. Por exemplo, quer ver? Passa aí, Cauê. Provavelmente você passou por essas decisões hoje. Que roupa eu vou usar hoje quando eu vim? Ou a camiseta do Shift, tá vendo a camiseta legal, gente? Ó, temos ali para vender, Temos ali, R$30. Ou só hoje, 25. Faz aí por 25, falou que fez por 25. Então temos lá PMGGG, promoção, e para a mocinha também. Essa foi fraca. Você teve essa dúvida hoje. Que roupa que eu vou vir hoje? Eu vou com essa camisa, vou com essa camisa nova, vou com esse tênis novo, vou com essa calça aqui. É pecado ou não eu escolher uma roupa? Lógico, você vai com a mini saia, aquela camiseta, esse rapazinho, aquela barriga tanquinha, roupa justa, mais justa que Deus. Aí não, aí é a porta errada. Mas a gente tem essa liberdade, e às vezes são essas escolhas que a gente não sabe, que às vezes a gente começa a ficar assim, Quer ver? Vamos outra aí, Cauê. O que você vai ser quando crescer? Eu quero ser professor, quero ser bombeiro, quero ser astronauta, quero ser engenheiro, quero ser médico, não sei. São escolhas. É pecado a gente escolher uma profissão ou outra? Não, mas é uma escolha que a gente vai ter que tomar na nossa vida? Sim. E aí? Como é que eu escolho? Percebe que às vezes as escolhas nem tanto é com relação ao pecado. Claro, nós como crentes, nós como filhos de Deus, nós precisamos saber dizer não ao pecado. E desde pequeno a gente tem que ter essa disciplina, porque a gente vai ter que lidar com isso o resto da nossa vida. Mas são essas pequenas decisões que às vezes a gente não sabe fazer. A gente não sabe como tomar essas decisões. Quer ver uma outra? Eu imagino que você tem aí R$2.000. Ei, pastor, tá? Nem de longe. Mas imagine que você tenha R$2.000. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um curso de inglês, vou fazer uma viagem. E aí? O que eu faço? Pastor, eu quero viajar. Mas se eu viajar, o meu inglês está mais ou menos. Depois eu vou mandar o currículo, e aí eu não tenho nem curso de inglês, e aí como é que fica? Percebe que são essas coisas que às vezes a gente não sabe tomar decisão, a gente fica em dúvida, e depois às vezes a gente toma a decisão, e às vezes até bate um arrependimento na gente. A gente fala, puxa vida, eu não devia ter feito aquilo. Quantos aqui já se arrependeram de alguma coisa que escolheu? Quantos não se arrependeram, Todo mundo se arrependeu uma vez de alguma coisa que já escolheu. Fala, puxa vida, eu não devia ter dormido até tarde ontem. Tenho aula, eu tenho que trabalhar. Eu fiquei vendo aquela série lá até tarde, ou fiquei vendo no YouTube, fiquei no celular até tarde, e aí acordei com sono. Eu não devia, A gente se arrepende das pequenas coisas. No nosso dia a dia, a gente se arrepende, Vamos lá, Cauê, mais uma aí. Olha, essa daqui é boa. Com quem que eu vou namorar? Com o dente torto ou com o desdentado? É pecado? Você vai ter que escolher, Ou ficar sozinho, às vezes é uma escolha, às vezes é até a melhor decisão, Mas vai ter que escolher. Não vai? Quantos aqui já não passaram, aquela coisa, de, pastor, aquele rapaz está pegando no meu pé, Quantos? Eu não vou nem levantar a mão, porque às vezes você fala, ele está sentado do meu lado agora. Então, percebe que a gente vai ter que escolher. As encruzilhadas da nossa vida, elas vão chegar na nossa vida, a gente vai ter que escolher. E hoje, a gente vai ver, afinal, como que a gente pode tomar decisão. Então, antes disso, o terceiro ponto, a gente já viu, o terceiro ponto é que algumas decisões, elas são difíceis, algumas escolhas, elas são difíceis, mas a gente vai ter que tomar elas, certo? Ou escolher entre uma coisa, entre outra coisa, ou entre nenhuma das duas, a gente vai ter que escolher.
Então por quê? Porque as coisas elas vão chegar para a gente e a gente vai ter que tomar uma decisão. Então, a pergunta hoje é, como que a gente pode então tomar decisões? Qual é a porta que eu escolho? Diante de todas as portas, qual que é a porta certa? Qual que é o caminho certo? Ah, pastor, eu não sei. E às vezes, não sei se você já ficou pensando, tem um filme muito interessante que é O Efeito Borboleta. Não sei quantos já assistiram esse filme, O Efeito Borboleta. É muito louco esse filme. Ele é mais ou menos assim, O cara, ele vive a vida dele, e aí ele tem, acho que é uma doença, um quadro normalmente, que quando ele começa a fazer algumas coisas, ele volta no tempo. E aí tem algumas decisões que ele tomou, que ele fala, puxa vida, eu preciso consertar a minha vida. E aí ele volta numa decisão que ele tinha lá de infância que ele tomou, só que aí quando ele volta lá no futuro, a vida dele já é outra, já não tem nada a ver. Então, isso é verdade. Quando a gente toma algumas decisões na nossa vida, principalmente na nossa juventude, às vezes vai levar a gente para caminhos totalmente diferentes na nossa vida. Às vezes a gente não sabe disso. Mas pequenas decisões que a gente toma hoje, amanhã, talvez me levaria para um lugar e talvez se eu tomasse essa decisão de um outro jeito, eu estaria em outro lugar. Eu tomei decisões, muitas vezes eu me arrependo de muitas decisões que eu tomei na minha vida. Mas aí eu começo a olhar, puxa vida, se eu não tivesse tomado algumas dessas decisões, hoje eu não estaria aqui falando com vocês. E isso a gente vê que Deus, mesmo nas nossas decisões, mesmo nas decisões às vezes que a gente acha que está errado, Deus ele está guiando. E graças a Deus por isso, porque apesar da gente, Deus ele nos guarda das nossas decisões. Mas vamos ver então, afinal de contas, pastor Rodrigo, como é que eu posso tomar decisões? Vamos ver então, vamos voltar para aquele texto lá de Gênesis. A gente leu esse texto lá de Gênesis, que Deus ele colocou um mundo de decisões para a gente. Deus ele colocou todas as árvores, ele falou, olha, escolha entre todas as árvores. Mas, Deus ele falou, olha, existe uma árvore que você não pode comer. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que você comer dela, o que vai acontecer? Você vai morrer. Então, uma coisa nós precisamos aprender. Existem decisões que a gente toma que vai levar para a morte. E essa decisão é sempre quando a gente escolhe o pecado. Por isso que a primeira coisa que nós precisamos aprender nas decisões, numa decisão, em primeiro lugar, nunca escolha pelo pecado. Tá? Nunca escolha pelo pecado. Por quê? Porque o pecado, ele não é bonitinho. Ele vai levar à morte. E tem coisa na nossa vida que a gente não brinca. Eu não sei, quantos tem veneno de barata em casa? Tem veneno de barata, veneno de rato, alguma coisa. Onde que tua mãe deixa o veneno? Ela deixa lá junto com a despensa, já junto lá com desodorante? Não, né? Por quê? Porque, cara, aquilo é uma coisa perigosa, é veneno. Se sem querer alguém aquilo lá pegar, Eu mesmo lá em casa, eu costumo deixar lá no quartinho, lá no fundo, no alto. Eu sei onde que está, mas os meninos não conseguem chegar. Por quê? Porque eu tenho medo dos meninos chegar, pegar, olha o que é? Morreu. A gente não brinca com veneno. Imagina que você tem um potinho de veneno, de arsênico, Dizem que é um dos maiores venenos aí, o arsênico. Diz que quando toma uma gotinha já é suficiente para matar. Imagina que você tem esse veneno aí, cara, você não deixaria isso daí em cima da mesa, você não deixaria isso daí na despensa, na geladeira, vai que confunde com essência de baunilha, alguma coisa, põe no bolo e dá para todo mundo morre. Já pensou? A gente não brinca com essas coisas. A mesma coisa com o pecado, a gente não brinca com o pecado. E a Bíblia ela é clara quando ela mostra para a gente o que é errado, o que é certo, o que Deus ele diz, olha, não come dessa árvore aqui. Isso daqui não é para vocês. Por quê? Porque isso vai levar vocês à morte. E quando Deus ele fala que vai levar à morte, não é nem com relação somente ao inferno, porque realmente, efetivamente, isso vai levar a pessoa ao inferno. Mas ele vai nos levar para longe de Deus. Ele vai fazer com que outras pessoas sofram. Ele vai fazer com que nós venhamos a sofrer. Isso é morte. Então, toda vez que a gente escolhe pelo pecado, toda vez que se escolhe em mentir, em roubar, em adulterar, em ter impureza sexual, em outras coisas que a gente sabe que é pecado, isso vai levar à morte. E a gente precisa aprender a dizer não para o pecado. A gente precisa aprender que essa porta eu não posso abrir. Essa fruta eu não posso comer, ela não é para mim. Ai, pastor, mas ela é tão bonita. Igual a Eva, lembra lá Eva como que foi lá no jardim? Ela viu, A serpente falou, e aí, o que Deus falou para você? Ele falou que
que vocês não podem comer. Ela falou, não, que não pode nem encostar. Mas ela começou a encostar, cheirar, ela viu que era formoso o fruto, né? Então eu imagino que ela pegou o fruto, deu uma cheiradinha assim, deve ser gostoso isso daqui, né? Então todo o pecado, percebe que se a gente ficar longe dele, se é uma porta que a gente não tem que abrir, então nem vai lá perto para escutar o que está do lado de lá da porta. Porque a gente gosta de fazer isso, né? A gente é meio sem vergonha com relação a essas coisas. A gente sabe o que é pecado. Mas deixa eu só dar uma escuta. Eu não vou pecar, mas deixa eu... Né? Aqui é pecado, mas eu não estou pecando. Não estou pecando. Não estou... O que acontece? Uma hora cai, não tem jeito. Então, queridos, olha, a gente precisa aprender. Nunca escolher o pecado. Por quê? Porque isso daí a gente vai se dar mal na vida. E tenho certeza que a gente vai acabar caindo, né? A Bíblia fala que a gente vai acabar caindo, mas graças a Deus que a gente pode, né? Mesmo quando a gente escolhe pelo pecado, graças a Deus, porque Deus ele é um Deus que nos resgata, Deus é um Deus que renova as nossas energias, um Deus que nos tira da lama do pecado. E eu não sei se você tem lutado quanto a isso, a igreja está aqui para isso, para te ajudar com isso. Tá? A igreja não é um lugar onde só tem santo, pelo contrário. Sabe o que precisa fazer para entrar nessa igreja? Precisa dizer, eu sou pecador, né, pastor? Tem que dizer, olha, eu não presto, eu preciso de Jesus. Todo mundo aqui que é membro já fez isso. Tá? Então, se você confessa que você é também, então você é bem-vindo aqui. Tá? Então, de pessoas que sabem que não podem escolher o pecado. E aqui a gente está um ajudando o outro para que a gente não faça essa escolha a cada dia. Então, em primeiro lugar, nunca escolha o pecado. Mas tem uma segunda coisa também. Né? Vamos ver aí. Pode passar aí, Cauê. Não, volta aí. Isso. Provérbios 16:1. Olha lá. Um texto que eu gosto muito na minha juventude. Eu li muito Provérbios na minha juventude. E esse texto eu guardava muito comigo. Diz assim, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. A gente pode fazer escolhas. Lembra que a gente falou? Escolha. Deus ele falou, olha, está aí as árvores, escolham. Está aí a vida, ó. Escolha o que você quer fazer. Escolhe, cara. Escolhe o que você quer. Mas ele fala uma coisa, olha, você pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. E aí a gente aprende, pode passar agora, cara. Aí a gente aprende a segunda coisa, que é procure conhecer a vontade de Deus. Lembra aqui, né, o banco das decisões? Né, qual que foi o erro aqui da Jéssica? Né, cadê a Jéssica aqui, né? A Jéssica. Qual foi o erro da Jéssica aqui? Que ela tomava decisões sem procurar conhecer a vontade de Deus. A gente pode fazer planos? Sim, mas o que a gente tem que fazer? Senhor, eu tenho esse plano, o que você acha, Senhor? Senhor, o que você acha, Senhor, desse plano que eu tenho aqui? E o que está dizendo aquele versículo? Que Deus ele dá o quê? A resposta ela vem do Senhor, Deus ele fala. Deus ele usa, Deus ele vai nos falar através da palavra, Deus ele nos vai falar através do íntimo, do seu íntimo, né? Deus ele vai falar através de uma pessoa sábia, porque a própria Bíblia fala que na multidão dos conselheiros há sabedoria. Né? Então, Deus ele vai usar pessoas, Deus vai usar situações, Deus vai usar a sua própria palavra para nos ensinar. Mas uma coisa que a gente precisa, quando a gente toma a decisão, é perguntar para o Senhor, ô Senhor, e aí, Senhor, o que o Senhor acha disso? Né? E aí, não existe decisão mais importante ou menos importante. Né? Existem decisões que vão glorificar, talvez venham glorificar mais a Deus, glorificar menos a Deus, e aí a gente vai aprendendo na nossa vida. Mas um hábito que a gente precisa fazer é sempre consultar ao Senhor. Né? Sempre quando a gente tem uma decisão importante para fazer, e é legal porque assim, na juventude, eu vou falar isso daí um pouquinho depois, na nossa juventude, as decisões são as maiores decisões que a gente precisa tomar na nossa vida. E parece que o negócio é meio injusto, né? Porque quem que são os mais sábios? São os mais velhos, né? E, cara, às vezes com 17 anos eu preciso descobrir o que eu tenho que ser o resto da minha vida. E às vezes eu estou meio indeciso, se eu faço engenharia, se eu faço fisioterapia, se eu faço direito, não sei. Ou eu tenho que trabalhar, não dá tempo de fazer faculdade. É uma decisão que eu tenho que tomar. Mas a gente tem que tomar, e são as decisões que a gente tem que tomar. Então, queridos, a gente precisa procurar conhecer a vontade de Deus. Porque quando a gente procura conhecer a vontade de Deus, e quando a gente faz a vontade de Deus,
a nossa vida acaba sendo mais fácil, né? A gente sofre menos na vida. É só ver na Bíblia, né? Quantos exemplos a gente tem de homens que, antes de fazer alguma coisa, consultaram a Deus, né? Consultaram ao Senhor e Deus falou, né? A gente vê muito isso no Antigo Testamento. O rei ia lá e vamos consultar o profeta, se a gente tem que ir ou não lutar. E o profeta falava, pode ir, que Deus deu. Aí o povo ia e lutava e beleza, ganhava a guerra, né? Às vezes aí a gente, sem consultar o Senhor, ia lá, tomava pedrada e aí não sabia por quê na vida. E muitas vezes a gente dá essas cabeçadas, né, na porta e a gente não sabe por quê. Porque às vezes a gente não está tomando decisão sem consultar o Senhor, sem saber qual é a vontade do Senhor. Tá? Então, em primeiro lugar, nunca escolha pelo pecado. Em segundo lugar, procure conhecer a vontade de Deus. Terceira coisa, pode passar aí, Cauê. E para mim a coisa mais importante. Tá? Se tem uma coisa que eu aprendi, é com relação a essa terceira coisa, né? Ainda lá no Éden, né, uma das coisas que a gente vê é que depois que Adão e Eva pecaram, depois que eles comeram o fruto, aconteceu isso daí. Olha o que aconteceu lá em Gênesis 3, 8 e 9. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Veja que Deus, todo dia, ele estava lá com Adão e com Eva, né? Todo fim de tarde, Deus ia lá, provavelmente conversava com Adão e Eva, e aí, como de costume, Deus estava lá, né? A voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim. Aliás, é interessante, né? Porque a voz de Deus, né, é Jesus. Jesus, ele é a palavra de Deus, ele é a voz de Deus, né? Ele era a voz que andava pelo jardim, não era Deus que andava pelo jardim, era a voz do Senhor que andava pelo jardim. E aí eles se esconderam. Por quê? Porque eles sabiam que eles tinham tomado uma escolha errada. E aí começaram a se esconder de Deus. Né? E sempre quando a gente quer tomar uma decisão, isso é uma coisa que a gente vai entender. Tem caminho que Deus não entra. Imagine que você está andando aqui, você tem dois caminhos, pela direita e pela esquerda. Pela esquerda é um caminho que você sabe que você vai tropeçar, que você vai acabar caindo em pecado. E pela direita é o caminho certo, o caminho que Deus te abençoa. Não adianta, se você for pelo caminho do lado esquerdo, Deus aí vai falar o que para você? Tchau, vai sozinho. Esse eu não vou. Você já teve isso com o seu amigo? Né? As pessoas falam, vamos lá, eu vou indo. Aí você fala, eu não vou, vai você sozinho, eu vou para cá. Várias vezes já aconteceu isso comigo. Né? Você quer ir, você vai sozinho, você que se dane aí. Eu não vou fazer isso não. Né? Muitas vezes isso acontece. Gente, tem caminhos que Deus não entra. Tem decisões que a gente toma, que a gente vai, e Deus aí fala, se você for nessa, você vai sozinho, porque eu não vou atrás de você nessa, porque por aí eu não entro, por esse caminho eu não entro. Né? Amanhã a gente vai falar um pouco sobre isso, né? O culto de amanhã, a gente vai falar sobre Jesus é o caminho, a gente vai falar um pouco sobre isso também. Mas, uma das coisas que a gente precisa ver é que, assim, quando a gente toma as decisões, e isso eu queria que vocês aprendessem, e esse terceiro ponto para mim é o ponto mais importante. Tome a decisão que vai te aproximar mais de Deus. Essa é a regra de ouro das decisões. Se eu tivesse que ensinar uma coisa para vocês, eu ensinaria isso para vocês hoje. Tome a decisão, quando você estiver em dúvida, opte pela opção que vai te aproximar mais de Deus. Né? Lembra lá da decisão do Shrek e do Olaf lá? Né? Quantas vezes, né? Provavelmente você já vai tomar a decisão. Puxa, Senhor Deus, será que eu namoro ou não com aquele vaso? Ai, Senhor Deus, você é tão bonitinho, é tão bonitinha. Cara, se faz essa pergunta, essa pessoa vai te aproximar mais de Deus ou vai te afastar mais de Deus? Senhor, será que eu devo ou não fazer aquela viagem? Será que nessa viagem você vai se aproximar mais de Deus ou você vai se afastar mais de Deus? Senhor, será que eu devo ou não fazer esse curso? Nesse curso, você vai ficar mais próximo de Deus? Ou vai ficar mais longe de Deus? Ou não vai mudar nada? Gente, quando a gente toma essas decisões de nos aproximar mais de Deus, a gente só ganha. Por quê? Porque se eu sempre me aproximar mais de Deus, se eu tomar a minha decisão, e Deus sabe que eu tomei essa decisão porque eu quero estar mais próximo dEle, olha, você vai ser a pessoa mais abençoada que existe. Porque Deus ele vai estar olhando e vai falar, puxa vida, esse carinha aqui está tomando uma decisão, ele podia tomar qualquer decisão, lembra aquilo que a gente falou? Nem sempre uma decisão não quer dizer que é pecado. Não quer dizer que essa decisão que eu tomei aqui, que ela é pecado ou não. Mas quer dizer que,
cara, às vezes eu vou me dar um pouquinho melhor, um pouquinho pior, mas é uma decisão. Mas quando eu tomo essa decisão baseada nesse terceiro ponto, por aquilo que vai me aproximar mais de Deus, ou por aquilo que Deus está querendo que eu faça, então essa é a escolha certa. Não tem nem o que pensar, vai tranquilo, escolhe. Né? Se você está em dúvida e você vê, puxa vida, Senhor, eu não sei se eu namoro com aquele rapaz, com aquela moça. Pensa, aquela pessoa, ela é mais espiritual do que você? A gente sempre olhou o Shrek, olhou o Olaf, isso aí não. Né? Aliás, tem aquelas histórias, né, que aquela pessoa fala, não, Senhor, a próxima pessoa que entrar por aquela porta, Senhor, vai ser o meu futuro cônjuge. Aí olha assim, aí entra aquele, não, Senhor, o próximo. E às vezes a gente toma decisão, né, e cara, são decisões que às vezes que a gente toma que são tão sem noção. A gente toma decisão por tantas outras coisas e não pensando se, puxa, será que essa pessoa vai me aproximar mais de Deus? Será que essa amizade que eu tenho aqui com essa pessoa, será que está me aproximando mais de Deus ou está me afastando de Deus? Cara, se está me afastando, legal, foi bom te conhecer, mas tem mais 7 bilhões de pessoas aí para você ser amigo, eu vou procurar outra pessoa. Né? Tem um mundo de decisões para a gente tomar, mas sempre quando a gente toma essa decisão de se aproximar mais do Senhor, ou de fazer a vontade de Deus, né? Porque a gente vê mesmo na Bíblia, às vezes não é nem a questão de se aproximar mais ou não. Às vezes Deus ele fala, olha, vai e faz isso. E aí se a gente não faz, aí a gente volta para o número 1. Se eu não estou obedecendo a Deus, se Deus ele falou, olha, sai daqui e vai para lá, muda para aquela cidade, faz esse curso, vai fazer essa coisa. Se a gente não fizer, aí a gente está sendo rebelde contra Deus, aí a gente está voltando lá para o número 1. Aí não é nem questão de eu estar me afastando de Deus. Não, aí a coisa é séria. Por quê? Porque Deus está falando. Lembra lá de Jonas, quando Deus falou para Jonas, olha, sai de onde você está, vai lá para Nínive e vai pregar para aquele povo. O que Jonas fez? Não, legal, Senhor, depois eu vou, né? Vou pegar um barquinho aqui, vou viajar, depois eu vou. Eu não estou dizendo que eu não vou, Senhor, mas eu vou depois, né? Calma, Senhor, agora eu vou pegar um barquinho, né? Vou descer lá e vou lá para Tarso. Nínive ficava lá, Tarso ficava lá. Né? Não, vou para lá. Depois eu vou, Senhor. Calma, eu sei o que eu tenho que fazer, Senhor. Calma. Eu sou novo ainda. Né? Só que aí eu estou entrando no número 1. Né? Eu estou escolhendo errado. Deus ele já falou, olha, vai para lá, faz isso. Então, faz logo, obedece a Deus logo. Porque quando a gente não obedece, aí a gente está fazendo isso. Então, queridos, nas nossas escolhas, quando a gente tem essas decisões para tomar, né? Se Deus não falou, se não é uma questão de pecado, se a gente tem procurado conhecer a vontade de Deus, se a gente está diante da face de Deus, se a gente tem buscado ao Senhor, e a gente tem essa opção, e a gente tem esse conhecimento do que vai aproximar mais a gente de Deus, o que vai afastar a gente mais de Deus, as coisas começam a ficar mais fáceis, concordam? As coisas começam a ficar mais fáceis quando a gente olha por essa ótica. A gente vê o que vai me aproximar mais, o que vai me afastar mais de Deus. E aí, por último, né? Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Vamos todos repetir? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Eu não acho que vocês estão entregando nada aqui. Vamos lá de novo? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Por que eu falo isso? Porque mesmo sabendo de tudo isso, às vezes a gente tem que fechar o olho e falar, né? Igual diz aquela música, segura na mão de Deus e vai. Aí agora foi. Eu não sei quantos de vocês, né? Ou sei lá, você vai fazer inscrição, né, para o vestibular, vai fazer online, pôs lá, não sei quantos você já teve lá. Fiz tudo certinho agora, clico ou não clico, vai enviar, né? Clico ou não clico, digita essa mensagem aqui para aquela pessoa. Clico em enviar ou não? Aí, foi, agora já foi. Né? Entrega o teu caminho ao Senhor. Quando a gente toma algumas decisões na nossa vida, a gente precisa confiar em Deus. Se a gente já seguiu a cartilha, se a gente fez tudo que era certo, se eu sei que não é pecado, se eu não tenho andado em pecado, se eu tenho buscado conhecer a vontade de Deus, se eu tenho buscado me aproximar mais de Deus, cara, não tenha medo de tomar decisão. Tome decisão. Se você buscou o Senhor, se Deus deu resposta, se você está em paz, tome a decisão, não fique com medo. Porque sabe o que acontece?
O grande problema é que às vezes a gente começa a tomar decisões e a gente começa a se dar mal com a decisão. Né? Tem um ditado, né, que um homem pergunta para um sábio, né? Sábio, como que eu faço para tomar boas decisões? Aí ele fala, meu filho, você precisa ter experiência. Ah, sábio, mas como que eu faço para ter experiência? Ah, meu filho, para você ter experiência é preciso que você tenha tomado más decisões na sua vida. Ou seja, você tem que tomar a decisão, você não sabe. Você só vai tomar boa decisão com experiência, depois de dar tomar umas portadas na cara, né? Ver que às vezes as coisas não são do jeito que a gente pensa, às vezes caindo na realidade para muitas coisas. Mas ainda assim, meus irmãos, né? E aí pode passar, o quarto ponto, confie que Deus ele vai te guardar e vai te abençoar nas decisões. Porque se eu tomei as minhas decisões confiando que eu estou me aproximando mais de Deus, não importa o que está acontecendo, não importa se aquela decisão eu vou olhar e vou falar, puxa Senhor, eu tomei essa decisão aqui, mas acho que não é isso, Senhor. E aí, às vezes, quantas vezes a gente toma uma decisão que você fala, puxa vida, parece que minha vida está andando para trás. Mas às vezes a gente não vai entender que essa decisão, Deus ele está fazendo e está colocando porque Ele está moldando a nossa vida. E assim como eu falei, lembra quando eu falei que às vezes eu achei que na minha vida eu tomei más decisões, mas eu estou aqui hoje. Se eu não tivesse tomado, às vezes, aquelas que eu acho que foram más decisões, mas Deus, Ele estava desde lá do meu caminho, olhando e falando, calma, Rodrigo, fica tranquilo aí. Você acha que você tomou uma decisão má, mas eu estou guiando a tua vida. Sabe por quê? Porque tem um versículo bíblico que fala que aquele que começou a boa obra em nós, Ele é fiel para continuá-la até o dia de Cristo. E, meus irmãos, a gente tem que confiar nisso. Sabe por quê? Porque senão a gente não vive. Se a gente não confia que Deus está guardando a gente nas nossas decisões, a gente vai viver numa paranoia tão grande, a gente vai achar que, cara, não vão dar certo as coisas. Então a gente precisa confiar em Deus, aprender a confiar em Deus. E